Hoy conversamos con Clayton Pacheco, director de nuevos negocios de Feva Capital, una family office brasileño que impulsa startups latino-americanas a expandirse en Brasil. Tenham a consciência de que para empreender no Brasil é fundamental que a empresa fale português, né? Tivemos alguns exemplos aí ao longo dos últimos anos de empreendedores que não tiveram sucesso ao entrar no Brasil, justamente por não dominarem a língua. Desde Santa Catarina, uno de los ecosistemas más activos de innovación, exploramos cómo Brasil se ha convertido en una de las mayores oportunidades de crecimiento para startups de la región. Essa busca insana pelo unicórnio é uma coisa que aqui em Santa Catarina, quando o cara chega para nós, ou quando o empreendedor chega para nós dizendo que ele está criando uma empresa para virar unicórnio, eu já... Un episodio que redefine lo que significa crecer en Latinoamérica, disponible solo en Fundamentos Media. Clayton, ¿por qué el emprendedor latinoamericano se resiste en entrar a Brasil como un mercado primordial para desarrollar sus negocios? Olha, Luiz, eu tenho certeza que a barreira da língua, ela é a principal barreira para que empreendedores de outros países da América Latina venham empreender no Brasil. Inclusive, né, estamos falando aqui, você em espanhol e eu em português, também já para que as pessoas que estão nos assistindo tenham a consciência de que para empreender no Brasil é fundamental que a empresa fale português, né? Tivemos alguns exemplos aí ao longo dos últimos anos de empreendedores que não tiveram sucesso ao entrar no Brasil, justamente por não dominarem a língua. Outra questão muito importante é não contratar um time local, né? Um time local que conheça as regras do Brasil, que conheça como que o empresário brasileiro trabalha, que conheça a nossa legislação, tributação, como é que as leis aqui funcionam e como é que efetivamente existem oportunidades para que empreendedores de outros países venham para cá. Então é importantíssimo ter um time de brasileiros com experiência no mercado em que a startup vai querer atuar e, com isso, ela poder falar a linguagem do mercado brasileiro. Isso estou falando só, basicamente, aí do comportamento de empresas B2B. Né? Quando a startup tiver um negócio ligado ao consumidor final, né, estamos falando aí de 220, 210 milhões de pessoas no Brasil, que tem comportamentos próprios, tem uma cultura própria. O consumidor brasileiro tem um tipo de expectativa ao ser atendido por uma empresa e que muitas vezes o empreendedor de outros países acha que basicamente tropicalizando a ferramenta ele já vai conseguir empreender no Brasil, quando na verdade o Brasil por si só, nós estamos com 600 milhões de pessoas, um terço da população da América Latina está no Brasil. Então tem toda uma característica própria e que me parece, né? Eu comentei com você que eu tive recentemente num evento de Venture Capital em Miami, onde tive a oportunidade de conversar com vários Venture Capital da América Latina e também com empreendedores da América Latina e que olhavam muito mais para outros países da América Latina, onde a língua não seria uma barreira, e como próximo passo acabavam olhando para o mercado americano e não para o mercado brasileiro. Mais uma vez, a barreira da língua, se é para ter desafio, né? Vamos falar em inglês, que o mercado é muito maior, mas também o mercado americano também é muito mais competitivo e com muito mais soluções já prontas e funcionando do que no mercado brasileiro. Isso me chama muito a atenção,
de os empreendedores latinos preferirem ir para o mercado americano, que é muito mais competitivo do que o mercado brasileiro, e com muito menos problemas a resolver. O mercado brasileiro, obviamente, ele também é muito competitivo, com grandes players, com grandes competidores, não só nacionais, mas de outros países também. Só que a quantidade de problemas não resolvidos, seja na vida das pessoas ou na vida das empresas aqui no Brasil, ele é muito maior em termos de oportunidades do que o mercado americano. Buenísimo, me encuentro acá con Clayton Pacheco Galdino, que él es director de nuevos negocios o New Business de FEBA Capital, que es una institución de inversión de capital de riesgo, tiene una figura como VC, en donde invierte en diferentes emprendimientos, tanto locales como brasileños, como latinoamericanos regionales. Y en esta ocasión, para vos que estás viéndonos, vamos a desarrollar un episodio en la que queremos también hacerte ver la gran oportunidad que hay en Brasil y por qué es ahora el momento en el que todos nosotros podemos empezar a tratar de ver diferentes maneras de acercarnos a este mercado tan potente, tan grande y que es tan importante al momento de querer posicionarte en Latinoamérica. No es ningún secreto como Clara, como Yalo, como Nubank, que han tenido éxitos enormes y que siendo emprendedores latinoamericanos han logrado establecer y posicionarse en un mercado como el brasileño. Clayton, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. Me siento bien contento de poder ser parte de esta conversación porque ojalá esperamos de que este episodio sea un antes y un después para muchos emprendedores que ven a Brasil como un reto llegar. Y como bien decía Clayton hace poco, muchos emprendedores latinoamericanos dicen, no, pero yo voy a Estados Unidos, el mercado que todo el mundo quiere ganar y está bien, es lógico buscar eso, pero con ese mismo ímpetu también debería ser la misma actitud y el mismo entusiasmo de querer entrar en Brasil. Y hemos visto casos que lo han entendido y eso es lo que hoy vamos a hablar con Clayton. FEBA Capital es una institución muy reconocida en la comunidad de Santa Catarina y Santa Catarina, Florianópolis, ¿correcto? Y pues con Clayton vamos a hablar un poco de todo este contexto, cómo ha sido la evolución del ecosistema brasileiro y por qué es importante que nosotros como emprendedores también le metamos un ojo a Brasil. Entonces, Clayton, para entrar en tema, vos mencionabas algo al inicio sobre la importancia de conseguir un equipo local en Brasil. ¿Vos crees que ese es de los errores comunes que hace un emprendedor latinoamericano a querer entrar al mercado brasileño? Y si puedes también enumerarnos otros errores que se cometen al momento de entrar. Sim, claro. Querer simplesmente tropicalizar a ferramenta sem conhecer o empreendedor, o empresário brasileiro, se for uma ferramenta B2C, ou sem conhecer como funciona a cabeça do brasileiro, a cabeça do consumidor brasileiro. Por exemplo, você deve saber, aqui no Brasil, nós temos um uso de redes sociais massivo, né? O brasileiro, ele ama interação, ele tem bom humor, ele pertence e ele gosta de uma cultura de proximidade. Então, uma marca muito rígida, muito formal, por exemplo, pode ter dificuldade, dependendo do tipo de consumidor que ela vai procurar, de encontrar aqui no Brasil. Da mesma forma, quando é uma startup que atende empresas, muitas vezes os problemas aqui no Brasil que essa startup resolve no seu país, muitas vezes eles são atenuados por alguma característica local, mas em geral eles normalmente são piorados em relação a outros países. Então, a nossa legislação, o nosso regime tributário, a forma como a gente se relaciona com o governo e mesmo aspectos políticos do dia a dia aqui, que afetam o humor do mercado, muitas vezes
precisam estar no discurso do vendedor, precisam estar no blog da empresa, precisam estar na abordagem comercial, considerando essas questões que estão acontecendo aqui. Uma mudança da taxa de juros ou um aumento da tributação em algum ponto, ele é fundamental para aproveitar as oportunidades que, como já havíamos falado, são muito grandes, né? Então, nós estamos falando de um mercado de 24, 25 milhões de empresas. Então, o número de empresas que nós temos aqui no Brasil já é maior do que a população de muitos países da América Latina. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma figura empresarial que chama-se MEI, que é o microempreendedor individual. Quem é o microempreendedor individual? É aquela cabeleireira que trabalha num salão de beleza e presta o seu serviço para o salão. É o empreendedor que é que a gente chama aqui de encanador, né? Em inglês seria um plumber, né? Que faz o seu serviço e presta o serviço, seja para uma empresa ou para uma pessoa física. Até alguns anos atrás, esses empreendedores eles eram informais, eles estavam fora da formalidade, o governo não os enxergava, eles não emitiam o que a gente chama aqui de nota fiscal na prestação de serviço. E hoje esse MEI, que é um eletricista, é o encanador, é o cabeleireiro, é o cara que corta a grama, é o desenvolvedor que presta serviço para várias empresas e emite nota fiscal. Por exemplo, esse empreendedor individual aqui no Brasil, só esses são quase 20 milhões. Incrível, incrível. Então, se você resolver problemas do dia a dia desse empreendedor, claro, ele quer pagar pouquinho, ou às vezes ele não quer pagar nada, e tu vai ter que ganhar com a audiência ou com produtos de prateleira que ele vai lá e compra quando precisa, mas são 20 milhões de empresas. Então, assim é. Só nesse mercado nós temos inúmeras oportunidades gigantes aqui no Brasil. Dentro das organizações maiores, que essas 4, 5 milhões outras empresas que existem aqui, tem problemas que provavelmente o empreendedor de outros países enxerga lá dentro do seu país com outro olhar, talvez não com a mesma eficiência que ele consegue vender lá no seu país, ele vai conseguir vender aqui. Por isso que é tão importante não só contar com um time local de vendedores, de pessoas que entendam da legislação, advogados, etc., mas também de um venture capital, um investidor que ajude no soft landing aquí. Correcto, correcto. Y en ese aspecto, Clayton, tu rol en FEBA Capital y FEBA Capital como tal, ¿nos podrías exponer un poco qué función cumple en el ecosistema de tech startups en Brasil y precisamente tu rol, cómo vos estás también haciendo una labor de encontrar nuevos negocios para FEBA Capital? Ok. Em FEBA Capital, nós temos duas grandes atividades e são praticamente dois negócios dentro de um mesmo negócio. Nós temos uma operação de um negócio que é 100% da FEBA, que chama-se homeyou.com. Esse negócio opera exclusivamente nos Estados Unidos e ele é operado veja bem, por um time de norte-americanos lá nos Estados Unidos que fazem o front-end com o cliente, que se relacionam, porque nós trabalhamos com venda de leads para home services, né, para contractors que fazem serviços em casas ou em empresas, mas
que são pequenas empresas que fazem serviços de home services. Mas nós temos lá nos Estados Unidos, além de 2 founders que moram nos Estados Unidos há mais de 20 anos, nós temos um time de front-end que é todo feito de americanos. Então, a conversa, o sotaque, ele é todo Claro. americanos. Então, o que eu estou falando para que as startups latino-americanas têm que fazer para entrar no Brasil, nós fizemos nesse negócio que a gente criou em 2012 lá nos Estados Unidos. Tem um time de americanos à frente. Só que no back-office da HomeU, o time é todo de brasileiros. Claro. Aí o outro braço da HomeU, o outro braço da FEBA Capital, aí sim é um braço de inversão, né? Um braço de investimento que a gente já investe em 22 empresas, uma lá nos Estados Unidos, além da HomeU, e as outras 20 aqui no Brasil. Em geral, nós contribuímos de 3 formas com essas startups. Money, né? Dinheiro, Sim. efetivamente o dinheiro. Nós, por competirmos diretamente dentro do mercado americano, então a gente já tem acesso à tecnologia que ainda não está aqui no Brasil. Então a gente ajuda muito com infra, com arquitetura, com IA, né, com inteligência artificial, que já está rodando lá nos Estados Unidos e que aqui no Brasil ainda não chegou ou ainda é incipiente, ainda não é dominante. E muito a gente ajuda com Customer Acquisition. Porque o nosso negócio nos Estados Unidos é captar clientes. Porque a gente vende, o nosso produto é o lead. Exacto. Então, o nosso principal competência é a nossa habilidade em mapear, filtrar, nutrir clientes para os contractors que compram os nossos leads. Então, a gente, com isso, ajuda muito empresas brasileiras a captar leads. Então, a gente empresta o nosso time sênior de Customer Acquisition para as investidas ganharem, muitas vezes, 1 ano ou 2 anos em que elas... Sabe, tu montou um negócio, o designer brigou com o desenvolvedor, tem mais 3 meses para o negócio andar. Claro. O desenvolvedor que está cuidando lá do SEO saiu e entrou outro, que é algo absolutamente normal no dia a dia de uma startup. Eu evito isso porque eu faço a captação, eu faço a aquisição de lead, principalmente no primeiro ano de investimento. E aí, após o primeiro ano, vamos supor que tenhamos aí 18 a 24 meses de investimento, eu vou transferindo, depois do primeiro ano, essa competência para dentro da startup. Mas aí, nesse momento, depois de 1 ano, já entraram novos clientes, o faturamento dela já aumentou, a maturidade dela já é maior, ela já consegue lidar melhor com essa ciência de captação de leads, porque já desenvolveu um time interno que vinha sendo mentorado pelo nosso time sênior. Então, a gente, em geral, investe recurso financeiro, tecnologia proprietária e Customer Acquisition. Então, muitas das dificuldades das startups não estão no produto. Estão na adaptação do produto ao mercado brasileiro. Correto. Mas, depois disso, estão no processo de aquisição de clientes. E que hoje ele é extremamente dependente de tecnologia, né? A gente... Antigamente, simplesmente fazia cold call, saía ligando para as empresas e tentando vender. Eu não estou dizendo que cold call não deva mais acontecer. Em alguns mercados, ele ainda é o principal ativo para a conversão, mas existem várias outras alternativas e que todas elas, mesmo a cold call, dependem de tecnologia.
Qué buenísimo, la verdad. Me gusta esa figura de apoyo que FEBA Capital brinda al emprendedor, porque básicamente es como un socio estratégico en la que, dependiendo de la necesidad que tengas, puede ser inversión, puede ser captar clientes, puede ser adaptar la tecnología en el mercado donde lo querés adaptar. FEBA Capital encuentra la solución personalizada de acuerdo a lo que el emprendedor requiere. Y eso me parece que es una muy buena manera de llevar a cabo este soft landing que hablaba, ¿cierto? En donde el soft landing, y me corrige si me equivoco, pero el soft landing básicamente es un emprendedor que quiere entrar en un nuevo país donde no conoce la legislación, donde no conoce la dinámica económica, social, política de un país. Soft landing básicamente permite, como hace FEBA Capital, conoce tu emprendimiento, conoce tu equipo, conoce tu tecnología, conoce tu negocio y en base a eso te propone cómo puedes ir entrando estratégicamente en un mercado. Como bien menciona Clayton, puede tomar 1, 2 años, pero cuando es efectivamente adaptado en el mercado brasileño, empezás a desarrollar una cuestión bien interesante en ese mercado. Y un poco, porque FEBA Capital nace en Santa Catarina, Clayton, o es... ok, nace... ¿Qué es lo que está pasando en Santa Catarina? Porque me parece que es bien interesante. Y tengo que también hacer el shout out acá, porque yo di con tu perfil en LinkedIn por David Tafur, que es un gran amigo de Fundamentos Podcast, que también grabamos un episodio, que es el CEO y cofundador de Ya Vendió, que también entró en Brasil hace unos meses, y precisamente una foto de él con Clayton, y yo digo, ok, quiero conocer a Clayton, quiero ver qué es lo que piensa él de todo este tema, porque si está apoyando a un latinoamericano, es porque Brasil tiene esta dinámica de apoyo. Y descubro que así, en efecto así es, y no solo eso, están ubicados en una región que es altamente interesante como Santa Catarina, que por favor, Clayton, explícanos cómo es y qué está pasando ahí y por qué hay bastante enfoque en empresas tech B2B. O sul do Brasil, ele teve uma colonização europeia. Então, por exemplo, eu sou descendente de italianos. Muitos aqui em Santa Catarina também são, aqui na região onde eu moro. Na Grande Florianópolis, ali na capital do nosso estado, a descendência maior são de açorianos, que são portugueses, né? No norte do nosso estado, por exemplo, nós temos uma grande colônia de alemães. Então, o sul do Brasil, assim como os estados vizinhos aqui de Santa Catarina, todos eles tiveram um crescimento da população com base em colonização europeia lá no século XVIII, XIX. Então, o povo do sul do Brasil ele é um pouco diferente do resto do Brasil. Então, aqui em Santa Catarina nós temos uma indústria muito forte, em geral, médias indústrias, né? Em Santa Catarina, nós não temos uma mega corporação, nós não temos uma montadora de veículos, nós não temos uma refinaria de petróleo, sabe? Nós não temos. Sim, entendo. Nós temos uma grande empresa, muito grande, chama WEG, né, que é de motores elétricos, que é uma multinacional, fatura hoje 5, 6 bilhões de dólares por ano. Já está em 30 países, fábricas, tem um processo de M&A, de aquisições em fábricas de outros países, mas é um estado extremamente industrializado e formado por pequenas empresas, médias e pequenas empresas. Ele é um estado acidentado geograficamente. Então, diferente de outros estados como Mato Grosso do Sul, Goiás ou interior de São Paulo, que é plano e se permite ter muitas fazendas, latifúndios gigantescos, plantando soja, milho. Como o nosso terreno aqui é muito acidentado, muita pedra, muita serra e frio de manhã, por exemplo, hoje, agora,
Nós estamos aqui com 10 graus, ontem estava 2, 0, então é um estado que também não é ele é mais subtropical do que tropical. Essa característica também fez do nosso estado um estado altamente descentralizado. Para teres um entendimento do que eu estou dizendo, a capital do nosso estado não é a maior cidade. A maior cidade é Joinville, que é maior do que Florianópolis. Então, nós temos Criciúma, Florianópolis, Joinville, Chapecó, Blumenau, só para ficar nessas 5 cidades, que cada uma delas tem um ecossistema industrial que se autossustenta. Então, lá no norte, em Joinville, tem todo um ecossistema de metalúrgica, metalmecânica, que se autossustenta. Aqui no sul de Santa Catarina, nós temos indústria carbonífera, indústria cerâmica, indústria têxtil, que também se autossustenta. Então, quando algum segmento econômico está em crise, Santa Catarina sempre tem outros 3 ou 4 segmentos que não estão. Diferente de outros estados que muitas vezes estão extremamente concentrados num determinado segmento econômico, isso também faz com que quando esse segmento esteja indo tudo muito bem, está tudo muito bem. Mas quando esse segmento não vai tão bem, toda a economia sente. Então, Santa Catarina, por exemplo, nós hoje só perdemos em número de startups para São Paulo. Só que São Paulo é um país dentro do Brasil. Correto, sim, claro. Só São Paulo é um país, né? Sim. Então, em Santa Catarina, só em Santa Catarina nós temos mais de 2.000 startups que a gente conhece e reconhece. Fora as que existem, mas que não estão no radar das entidades associativistas que a gente tem e do próprio governo que cuida muito disso, porque nós entendemos há muito tempo que nós nunca seremos o maior. Nós sabemos que o nosso lugar é ser o melhor. Então, nós pegamos todas as nossas dificuldades e transformamos elas em oportunidades, e o povo catarinense, ele tem um nível de escolaridade maior, o nível de segurança e qualidade de vida da nossa região, ele é muito melhor do que a média nacional, entende? E tanto é que a gente tem recebido imigração, não só do nosso amigo Davi, da Javendô, né, que aqui já vendeu, tá? A Javendô La cambió. Já vendeu aqui no Brasil, tá? Sim. Veio para cá porque todo o ecossistema, não só a FEBA que faz parte disso, mas todo o ecossistema econômico do Estado, ele está posto para impulsionar empresas como a do Davi. E tem um detalhe que é muito importante. O governo do Estado, diferente do governo federal, do governo brasileiro, investe muito em inovação e tecnologia aqui em Santa Catarina. Para teres uma ideia, existem construídos com dinheiro público do governo do Estado quase 20 centros de inovação em cidades diferentes de Santa Catarina. Então, eu falei 5 cidades aqui, né? Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Joinville e Blumenau. Só que em cada uma delas existe um centro de inovação que foi construído pelo governo do Estado, mas existem 20 quase em Santa Catarina. Dentro desse centro de inovação existem aceleradoras, incubadoras, programas de ideação, programas de investimento, tudo isso coordenado para pegar a startup desde a fase da ideia, ou até antes da ideia, preparando o empreendedor para ter boas ideias, e depois vai colocando ele nos outros estágios
coloca numa incubadora, depois coloca numa aceleradora, depois ele recebe um primeiro investimento, mas todo o ecossistema está muito preocupado em ajudar essas startups a se desenvolverem. Tem uma característica do brasileiro, de uma forma geral, que me parece os nossos irmãos latino-americanos não consideram, é que o brasileiro é muito receptivo. Diferente do mercado americano, que se eu chegar lá com o sotaque de brasileiro ou você com o seu sotaque hispano, nós dois sabemos que existe dificuldade muito grande. Ciertamente, tenés toda la razón. Es que rescato ese punto. Es que en esencia realmente Brasil es un país latinoamericano. Por ende tiene esa actitud calurosa de ser bien... ser un buen anfitrión dentro de su tierra y al mismo tiempo ser una persona que está abierta y receptiva a nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos negocios. Y creo que eso ha sido también una de las barreras que ha como que el latinoamericano tal vez mucho latinoamericano habla hispana tal vez se limita porque, pues, uno, la barrera cultural, que es lo que hablábamos al inicio, y el otro puede ser como el desconocimiento social que hay entre el brasileño con los países fuera de Brasil. Que yo creo que en Sudamérica sí se ha permitido y sí se ha visto, por eso se ha palpado el éxito que han tenido las empresas latinoamericanas que han ido a Brasil, porque han entendido esa dinámica. Me encanta muchísimo todo el contexto que diste sobre cómo toda esta zona de Brasil está estructurada, porque, a ver, entiendan de que si ustedes, yo creo, y esa es una pregunta también, Clayton, mucho emprendedor latinoamericano cuando llega a Brasil no llega en una fase temprana, ¿cierto? Llegan de cierta forma, llegan con una fase ya un poco más de tracción para poder crecer. O se te han presentado proyectos donde entran en fase bien temprana, Clayton? Obviamente, para tu entrar num outro país, tu tem que liderar no teu. Se tu não manda no teu quintal, não adianta tu querer ir para um outro país, né? Se tu não tem lá a liderança do teu país, porque a liderança ela traz consigo conhecimento, ela traz confiança, mas ela também traz consigo recurso financeiro para que tu possa fazer a entrada no país e não morrer em 3 meses. Exatamente, então, sim. Eu acho que não vale a pena para ninguém que não dominou o seu mercado achar que a solução para o seu crescimento vai vir dele ir para um outro mercado, mesmo que seja da mesma língua. Então, se ele não dominou a Colômbia, e ele é da Colômbia, não é indo para o Peru que ele vai ter o sucesso dele. Ele está frágil no país dele, ele vai ser frágil no país para o qual ele está indo. Essa é a nossa visão. A gente entende que, para mim, sair daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos, eu tenho que ter uma posição de liderança do mercado que eu atuo aqui no Brasil. Até para poder chegar lá e dizer, não, eu sou bom lá no Brasil, lá eu que mando. E a mesma coisa, o empreendedor latino para chegar no Brasil. Cara, dominei a Argentina. Aí, ok, vamos para o Brasil. Há situações em que isso há ressalva, tá? E eu vou pegar um exemplo, que é o Mercado Livre. Cabal. Por ahí te iba a preguntar exactamente, pero por favor, continúa. Mercado Livre tem uma questão era uma questão de timing. Então ele precisou lançar na Argentina, no Brasil e no México, acho que foram esses os 3 países. Esses foram os 3 países, correto. Que eles lançaram, porque se eles não fizessem isso no Brasil, quando eles lançaram na Argentina, e aí uma grande parcela de responsabilidade pelo fato dos empreendedores do Mercado Livre serem empreendedores com cabeça global, que estudaram nos Estados Unidos. Então, eles tinham essa visão do que estava acontecendo no mundo e o que ia acontecer simultaneamente no mundo em vários países. Por isso, lançaram o Mercado Livre
na Argentina, no Brasil e no México ao mesmo tempo. Se eles tivessem lançado na Argentina, cara, 6 meses depois alguém tinha copiado eles aqui no Brasil e já era. Sí, exacto. Pasa. Eso pasa bastante, sí es correcto. Então, se não é um negócio que está ligado a uma onda, a um timing, aí eu digo, não, primeiro faça sucesso no seu país, depois venha para cá. Se o teu negócio está ligado a timing, a uma onda, alguma coisa que, putz, tem que ser agora, cara. Se não for agora, alguém vai fazer isso lá e eu vou chegar lá e o mercado já vai estar tomado. A já vendeu do nosso amigo sim. Davi, é um exemplo claro disso. Né? Correcto. Tem várias iniciativas aqui no Brasil acontecendo ao mesmo tempo. Se ele não viesse agora... Hubiera sido un poco más difícil como esa curva de aprendizaje para él. Ok, muy bien. E tem um ponto que eu queria salientar sobre a cultura brasileira, e vou usar o Davi novamente como exemplo. Todas as pessoas para quem eu apresentei o Davi aqui, para ele apresentar a Já Vendeu para essas empresas, não tem ninguém nem aí se ele é peruano, colombiano, argentino, hondurenho, ninguém. A ferramenta é boa, a solução resolve, o problema existe e a solução resolve o problema. Cara, se tu é peruano e tá atendendo, vem para cá que nós vamos te ajudar e vamos fazer o teu negócio crescer, vou virar teu cliente e tá tudo... Não existe preconceito, não existe resistência pelo fato da empresa ser peruana, argentina ou qualquer outra coisa. A solução resolve? Resolve. Ok, vamos para frente, isso não é um problema. Nos Estados Unidos isso não é verdade. Es correcto, esa comparación existe, ¿verdad? Porque Estados Unidos, la verdad, es un poco más frío en términos de analizar esto. Y entiendo entonces, ahorita que comentás que el brasileño sí hace el análisis, pero también es bien práctico. Dicen, si funciona, veamos, ¿correcto? Interesante. Y regresando a una pregunta que tenía con respecto a Santa Catarina, porque tú me mencionaste que hay 2,000 empresas que son casos de éxitos en Santa Catarina y en su mayoría todas están enfocadas en B2B. ¿Nos puedes contar un poco el impacto que ha tenido eso y también si puedes comentarle a la audiencia que nos está escuchando cuál es el propósito de crear empresas de tecnología? Porque aquí no es el mismo cuento del unicornio. Olvídense de eso. Aquí, en esta pregunta, en esta comunidad, la actitud, el propósito es otro. Por favor, Clayton. Nasceu o porquê muita startup, muita empresa de tecnologia B2B em Santa Catarina. Porque nós temos um grande número de empresas. Nós não temos um pequeno número de grandes empresas. Nós temos um grande número de pequenas empresas e médias empresas. Então, naturalmente, as empresas de tecnologia, lá 20 anos atrás, elas nasceram para resolver problemas das nossas empresas. Outro detalhe, também, por que se proliferaram empresas B2B em Santa Catarina? Porque o nosso mercado é pequeno. São Paulo, a capital, a cidade de São Paulo, tem, 10 milhões, 11 milhões de habitantes. Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes no estado todo. Então, era muito mais prático pensar em montar um negócio para atender empresas do que a partir do sul do Brasil, que num estado que é um dos menos populosos do Brasil, criar-se um negócio B2C. Esses negócios B2C, naturalmente, vão nascer em São Paulo, que tem um mercado de 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, acabou se tornando Santa Catarina um berço de empresas B2B pela realidade do nosso mercado. E aí, a gente começou a entender que, cara, nós não vamos criar um unicórnio
muito facilmente aqui em Santa Catarina. Claro. Mas a possibilidade de criar empresas que vão ser vendidas por 10, 20, 50 milhões de dólares, ela é muito grande. Então, hoje, aqui nós temos um mercado muito ativo de M&A também, porque o valor das empresas também é um valor menor e que fica mais fácil corporates comprarem uma startup, porque ela não está valendo 1 bilhão, ela está valendo 100, 50, 20 milhões de dólares. E aí isso também dá uma dinâmica maior no mercado, porque nós temos muitos aqui em Santa Catarina, hoje, empreendedores de segunda e terceira jornada, que ele já vendeu o seu primeiro negócio, pegou o dinheiro que ele ganhou e uma parte dele aplicou para construir um novo negócio, mas ele já conhece os caminhos, ele já tem as conexões. Exatamente, então, sim. Aí ele já vai lá no Venture Capital ideal para ser parceiro dele, ele já conhece as empresas que podem fazer uma POC, né, fazer uma prova de conceito e aprovar a ferramenta dele dentro da empresa, ele já tem os relacionamentos associativistas nas entidades, né? Eu estava falando para o Davi, aqui no Brasil tem uma entidade que agora eu não me lembro exatamente o nome dela, mas é a entidade brasileira que reúne todas as empresas de e-commerce do Brasil. Então, se ele procurar essa entidade, fazer uma conexão, muito provavelmente ele numa tacada só, num tiro, one shot, ele vai atingir centenas de empresas exatamente do perfil que ele precisa. Então, aqui no Brasil, nós temos a figura do escritório de contabilidade, accounting. Né? Okay. Toda empresa no Brasil ela é obrigada a ter um escritório de contabilidade assinando os números dela para o governo. Eso está buenísimo porque también obliga al emprendedor a tener actualizado su data room, su información para el día de mañana que hayan M&As. Clayton, mira, es que la verdad, o sea, me explota la cabeza lo que estoy escuchando porque la narrativa del unicornio que nos ha vendido Estados Unidos, muchos emprendedores la han perseguido y son pocos los que la consiguen. Pero la realidad es de que en Santa Catarina han descubierto una fórmula, un mecanismo en donde un emprendedor puede ser rentable y puedes vivir bien de tus emprendimientos. Entonces, Latinoamérica como región, Clayton, tiene muchos problemas. Brasil, siendo un país que también tiene muchos problemas, que necesita grandes soluciones. Creo que entre más temprano el emprendedor latinoamericano entienda que el objetivo de nuestros mercados no es crear unicornios, sino que crear empresas rentables primero, podría ser un camino para después ir descubriendo la fórmula que funciona para nosotros para crear unicornios. No digo que los unicornios que ya son unicornios no lo hicieron. Obviamente que lo hicieron. Pero el tema acá es de que entiendan lo siguiente, ser unicornio es una cosa de loco, es una cosa que solo sucede cada tanto en el tiempo. Pero lo que sí puede suceder frecuentemente, y eso es donde Brasil, Santa Catarina, está ofreciendo una alternativa, es crear negocios que sean rentables para vos. Y eso creo que tiene un valor enorme para el ecosistema latinoamericano, Clayton. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea más grande incluso? ¿Cómo crees vos que países latinoamericanos puedan tropicalizar o replicar esto? ¿Qué ideas se te ocurren en ese aspecto? Então, acho que a gente nos últimos anos, em função desse nome, né, unicórnio, gerou uma grande corrida do ouro, em que todo mundo olhava para isso como o objetivo, né? Criar um unicórnio.
Aqui no Brasil não foi diferente. Só que de cada 1.000 empreendedores, quantos vão criar um unicórnio? Cada 10.000 empreendedores, um unicórnio? De cada 100.000 empreendedores, um unicórnio? Não sei. Mas, então, desistir da figura do unicórnio é uma cultura que a gente... Pode acontecer? Pode. Mas não deve ser o que te motiva. Eu Correto. acho que existe vida além do exit. Existe vida além do exit. Eu acho que a busca exacerbada, a busca insana pelo exit, primeiro, não traz qualidade de vida. O cara, de repente, geralmente não vai atingir esse objetivo, mas destruiu a vida dele, da família dele, não no sentido de que ele se tornou um mau pai ou alguma coisa assim, mas ele se dedicou super ao negócio e tempo não se divide, ou se eu estou aqui, eu não estou lá. Né? Correto, sim. E existe vida além do exit, existe vida no dividendo, existe vida na empresa que ficou média e dá lucro, dá uma boa qualidade de vida para o profissional e para a família, para os seus funcionários, que não necessariamente precisa se tornar uma empresa bilionária para ter sucesso. Essa noção do sucesso é que ela tem que ser calibrada para que as pessoas não se frustrem ao criar uma empresa de 100 milhões de reais, de 100 milhões de dólares. Putz, o cara conseguiu uma empresa de 100 milhões de dólares, de 10 milhões de dólares, e ele fica frustrado porque não construiu um unicórnio. Cara, isso é um erro brutal, um erro grotesco que as pessoas fazem com a sua própria vida, porque ela construiu um negócio de 10 milhões de dólares e ela se considera um fracassado. Não pode. Essa mudança de cultura é que ela tem que acontecer, porque o negócio de 1 bilhão ele vai acontecer, o cara virou 10 milhões, depois 50 milhões, depois 100 milhões, e daqui a pouco ele pode se tornar um negócio de 1 bilhão. Mas essa busca insana pelo unicórnio é uma coisa que aqui em Santa Catarina, quando o cara chega para nós, quando o empreendedor chega para nós dizendo que ele está criando uma empresa para virar unicórnio, eu já... Sí, ya te va dando como un filtro de como no está bien claro en tu propósito, ¿no? Eu acho que essa visão de ser grande, de querer crescer, tudo isso é muito importante. Mas o negócio se tornar meio cego a ponto de só enxergar aquilo que é o grande problema. E a gente sabe, 99,9% vão falhar. Então, tu tem que encontrar felicidade numa empresa de 10 milhões de dólares e tá ótimo. Uma empresa que fatura 10 milhões de dólares por ano na área de tecnologia. Conheço amigos que estão aqui no Brasil com empresas há 20 anos e que faturam 10 milhões de dólares por ano, têm vidas maravilhosas, viajam pelo mundo 2, 3 vezes por ano, os filhos estudam, trabalham e são felizes, empreendem em novos negócios, são empresas estáveis e não aquela montanha-russa que é growth. Então, isso é uma coisa que o nosso estado aqui, e a gente vê esse movimento também em outros estados aqui do Brasil, para que quando o empreendedor chega com muito apetite, com uma coisa muito gigante, ele dizer, calma, vamos fazer o primeiro passo, vamos fazer o segundo, e até porque tem muitos negócios que não servem para a FEBA Capital, mas podem servir por um venture capital que a gente conheça, que tenha uma oportunidade e um time técnico mais alinhado com o que aquela startup precisa. Então, essas conexões que a gente tem também ajuda a um empreendedor
que é realista, que está olhando para o negócio de uma forma realista, a gente consiga efetivamente ajudar. Clayton, y en lo que va de la historia de FEBA Capital, de lo que conoces dentro del rol activo que has estado, ¿cuántas inversiones y cuántas startups han logrado éxitos en la historia de FEBA Capital? Então, hoje a gente tem 22 empresas que a gente já investiu, tá? Uau! Nesse processo. 22, no jodas. Nesse processo que começou em 2017. ¿Qué? Hace poco, o sea, ni 10 años tenés. Wow. Não temos 10 anos ainda. A HomeU nos Estados Unidos, ela já tem 12 anos, né? Mas a FEBA no Brasil tem, de 2017, está fazendo agora 8 anos. E nós já tivemos 2 exits, né? E já investimos aqui algo em torno de 10 milhões de dólares aqui no Brasil, tá? Algo em torno de 50 milhões de reais nesse período. E já conseguimos construir empresas que são líderes em seus mercados. Por exemplo, a Consolide, que é uma empresa de registro de marca, hoje é líder no mercado brasileiro de registro de marca. A Google, qué interesante también esa industria de registro de marcas, es importante eso en todos lados. São 25 milhões de empresas no Brasil, né? Então, o registro de marca acaba sendo algo muito grande, né? Mesmo tendo 5%, Total. 10%, menos de 10% das empresas brasileiras tem uma marca registrada. Então, olha o tamanho do problema, né? Pô. Exactamente, qué enorme problema. Wow. Um negócio gigante. A Goomer, que é uma empresa de cardápios eletrônicos para bares e restaurantes, né? Aqueles tablets que ficam na mesa com o cardápio digital. Só a Goomer tem quase 40 mil clientes. Algo, que louco. É algo assim. Não, eu estou falando de 40 mil clientes, ela não tem, sei lá, 1% do mercado brasileiro de bares e restaurantes. Então, claro. Tudo que se refira a negócios em comum que existam no Brasil e existam nos países latino-americanos, muito provavelmente a solução criada lá no país, ela vai encontrar eco aqui no Brasil se ela atende uma dor de um bar e restaurante. Ela provavelmente, se não for uma dor excessivamente ligada à legislação ou à tributação brasileira, que aí é muito específico, vamos supor que seja uma dor como, por exemplo, de cardápio, né? Uma dor de reaproveitamento de resíduos, sabe? Uma dor de delivery do bar e do restaurante. São dores que existem em Honduras, existem na Argentina e existem no dia a dia do empreendedor brasileiro daquele segmento. O que eu vejo que não é muito prático é trazer de outros países negócios que tenham que mudar a cultura do brasileiro ou que seja uma dor isso é mais complicado, que só existe lá e eu preciso convencer as pessoas a mudar o seu comportamento. Agora, isso é mais difícil. Se eu entendo o comportamento de um determinado segmento de negócio e o comportamento dele, ele é parecido no dia a dia da administração do negócio, e a minha solução resolve uma dor que é comum, ela provavelmente, se é uma dor comum lá na Argentina, em Honduras, na Colômbia, no Peru, ela vai ser uma dor do empreendedor pequeno brasileiro também, porque a falta de acesso porque assim, não sei como é que é aí em Honduras, mas aqui ninguém estuda para ser empreendedor, né? O cara tem que aprender na prática, tem que aprender. Ay, no, eso es diferente. Aquí todavía nuestro ecosistema está mucho más incipiente, no hay mucha formación. Também não. Sí hay,
Aqui também não. O Sí. empreendedor vai na coragem. Ele vai lá e cria. Exactamente, ele vai sí. lá e cria um negócio e vai aprendendo no dia a dia. Só que às vezes ele não aprende no dia a dia e precisa de alguém que chega e diga Claro. para ele: Ô, tu já viu isso aqui? Pô, tu tá fazendo isso de tal forma. Estás fazendo isso de tal forma, mas tem essa solução aqui que resolve todo esse problema aqui, ó. Então, problemas que existem aí, eles existem aqui. Então, ao identificar que essa é uma dor que atende aqui no Brasil também, cara, a tradução, a língua, o time brasileiro, tudo isso são coisas difíceis, que requerem investimento, obviamente, mas são fáceis. Claro. Difícil é tu achar aquela dor que é comum na Argentina, é comum na Colômbia, mas também é comum no Brasil. E No elas Brasil. existem aos montes. O Davi, da Yavenjo, encontrou uma no timing. Tem muitas soluções de inteligência artificial conversacional para vendas aqui no Brasil, todas Correto. ainda se provando, nenhuma delas dominante, nenhuma delas é tão boa ainda, todas elas deixam a desejar um pouquinho, portanto tem uma oportunidade para alguém que vem de Exatamente. fora com uma tecnologia muito eficiente para entrar no mercado. Provavelmente na nossa audiência aqui hoje, há pessoas que têm soluções e que às vezes, eu sempre digo, cara, me manda um WhatsApp e pergunta como é que funciona isso aí no Brasil. Cara, às vezes numa ligação, num contato de 1 minuto, o cara sabe se funciona ou não funciona. Manda o pitch. Exatamente. Manda o pitch e diz assim, ó, minha solução é resolver isso, assim. Aí eu vou dizer aquele, cara, isso aqui no Brasil já tem 1 milhão de soluções, já virou um oceano vermelho de negócios. Agora, se tu pegar a tua solução e dar uma viradinha nela assim e resolver esse problema, aí... encontraste tu océano azul. Aí tem negócio. Aí tem negócio. Ahí está el océano azul, sí, claro. Clayton, me llama la atención, me da la impresión, sos un tipo súper social, súper dinámico, bien abierto. Me da curiosidad saber dos cosas. ¿Qué criterios evaluás vos para, ya sea invertir, asesorar o apoyar al emprendedor a que adapte su tecnología en Brasil? Y la otra es, ¿qué industrias son las que estás en este momento como activamente buscando o scouting? Então, nós somos agnósticos no que se refere ao segmento de indústria que a solução resolve. Né? A gente, por exemplo, se a solução é um negócio enterprise, é um negócio muito mais de relacionamento, de grandes conexões, de ajudar um empreendedor a ser colocado na frente das pessoas certas, que vão fazer uma POC e ele vai virar cliente daquela empresa. Se é um negócio que atende pequenas empresas, aí já é um negócio de marketing digital, já é um negócio que a gente consegue ajudar com atração de leads, de nutrição desses leads, automação do processo de vendas, facilidade para o próprio cliente comprar, instalar, usar, sem tanta interação humana. Às vezes, se é um negócio que atende médias empresas, talvez faça sentido buscar canais de vendas, né? Hubs que possam vender esse produto. Então, por exemplo, vamos voltar ao escritório de contabilidade. Nós temos uma investida, que é a Coalize, por exemplo, que o processo de admissão e de ponto eletrônico, né, de registro do ponto do funcionário na empresa, entrou às 8 da manhã, saiu às 6 da tarde. Alguém tem que ir lá e botar o dedão em algum lugar e registrar que a pessoa entrou e saiu naqueles horários determinados.
essa solução, ela facilita muito a vida do escritório de contabilidade. Porque nas empresas que não têm o ponto eletrônico, o contador recebe uma planilha de Excel ou documentos em papel. Numa empresa que tem um ponto eletrônico, como o da Coalize, o contador já recebe isso dentro do sistema dele. Então, o contador se tornou um vendedor da Coalize. Aí a gente começou a olhar, a gente olha muito, Luiz, a gente olha muito para o ICP do cliente ou o ICP do canal. Eu estou falando do escritório de contabilidade e nós investimos numa empresa. Solamente ICP, cuando estás hablando de ICP, solo para la audiencia, para que sepas a lo que se refiere Clayton es Ideal Customer Profile, ¿ok? ICP. Ou ICP, né? Ou ICP, correto, sim. Então a gente procura, por exemplo, outras empresas que facilitem a vida do escritório de contabilidade para a gente poder investir. Por quê? Porque eu já tenho relacionamento com milhares de escritórios de contabilidade. Então, se eu botar um segundo produto para vender para o escritório de contabilidade, eu já conheço o escritório, ele já é parceiro de uma investida nossa, a gente já conversa com ele, eu vou botar um segundo produto, ele consegue vender também. A gente tem uma investida, a própria Coalize, que se relaciona também com o departamento de pessoas das empresas, que a gente chama aqui de RH, que é Recursos Humanos. Entendo, ok. A Coalize vende ponto eletrônico, então ela se relaciona com o departamento pessoal das empresas. Correto. E aí eu investi numa empresa de recrutamento e seleção. Por quê? Porque conversa com o RH, com o departamento de pessoas da organização. Claro. Ou seja, a mesma pessoa, mesmo ICP, eu estou com duas investidas no mesmo ICP. Então, se você estiver aí me ouvindo e a sua solução for uma solução que melhora, de alguma forma, o trabalho do departamento de pessoas de uma empresa, eu tenho interesse em investir. Se essa solução ela pode ser vendida através de escritórios de contabilidade, eu tenho milhares de escritórios de contabilidade como parceiros das nossas atuais investidas. Então, para mim, fica muito mais fácil eu investir numa empresa que eu já conheço o cliente dela, já conheço quem compra e quem paga a conta. Então, a gente tem investido ao longo dos anos cheques entre 100 e 500 mil dólares num primeiro investimento, tá? E já fizemos follows de 500 a 1 milhão de dólares também. Então, nós atuamos no seed e principalmente no pré-seed e já investimos em empresas que estavam faturando menos de 10 mil dólares por mês. Mas que a gente via um mercado gigante que ao pesquisar internamente aquela dor realmente era verdadeira. A gente tem um volume de conexões. Eu, particularmente, Luiz, participei de entidades empresariais durante muito tempo na minha vida, fui presidente de entidade empresarial. Portanto, temos conexões com empresas e muitas vezes, por exemplo, um pouco antes da nossa conversa aqui, eu estava conectando uma empresa que tem interesse de receber um investimento nosso com 3 empresas que são o ICP ideal para ela. Ideal para eles. Eu sei que eu não sei se eu vou investir nela, mas eu sei que esses clientes, se a solução dela for muito boa, vão contratá-la. E se ela não receber o investimento, seja porque a gente não quer ou porque ela não quer, mas eu já ajudei ela a conquistar 3 clientes que vão ajudá-la a crescer. Mas esses 3 clientes com quem eu tenho relação vão me dar um feedback, vão me dar um retorno me dizendo, olha,
Preço bom, solução justa, funciona, a dor que eu tinha era enorme e agora ele me resolveu o problema. Isso vai me ajudar a tomar a decisão de invertir ou não. Então, essas conexões nos permitem ir direto na fonte de quem é o cliente e perguntar: isso aqui resolve o teu problema? Isso aqui realmente é uma dor? Eu pesquiso com quem efetivamente vai usar. Se a pesquisa for positiva, a possibilidade de a gente investir é muito grande. Qual é o grande desafio? Me diga um prato típico aí de Honduras. Baleadas. Como que chama? Baleadas. É tortilla de harina com huevo, frijoles e crema. Okay. Então imagina que tem uma rede de restaurantes aí em Honduras que seja especialista. Sí, ya existe uno, de hecho, sí, pero nesse sí. produto. E aí ela quer vir para o Brasil. Hay que hacer todo un estudio, hay que ver si funciona o no, habría que adaptar sabores, etcétera, ¿verdad? Aí eu diria para ela assim: olha, monta em São Paulo, que lá tem 10 milhões de pessoas, então vai ter sempre 0,5% das pessoas que vão gostar do que tu vende. E talvez Correcto. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, que são cidades de 2, 3, 4, 10 milhões de pessoas, vai ter público para esse produto. Agora, não vai ser um produto que vai dominar o Brasil. No, es más que todo para posicionarse en Brasil. E para ter um grande mercado, São Paulo, Rio, etc., que tenha um contingente grande de latinos que queiram matar a saudade de casa e aí querem comer esse... Baleada. Ok, la verdad, Clayton, mira... Aí é muito pesado. É muito pesado. Eu ir para um país igual a Honduras com uma solução e querer mudar a cultura, aí já é difícil. Mas se for uma solução gigantesca, com muito dinheiro, eu consigo, talvez, fazer isso. Aqui no Brasil, não tem dinheiro suficiente que consiga fazer, mudar uma cultura assim. Sí, claro. No, me queda clarísimo cómo es tu proceso y la verdad, Clayton, he disfrutado cada momento de esta conversación porque, tengo que destacar y tengo que reconocer la gran labor que han hecho en Santa Catarina y felicitarlos y felicitarte por todo el enorme desarrollo que han logrado tangiblemente entregar al país y también a los emprendedores latinoamericanos. Para ir cerrando, Clayton, una serie de preguntas rápidas, respuestas sencillas a las preguntas que te voy a hacer. Si me puedes decir en 3 pasos, ¿qué es lo que tiene que hacer un emprendedor latinoamericano para entrar a Brasil? ¿Cuáles serían? Eu diria que ele deveria apostar em soluções para pequenos negócios que tenham um grande volume de empresas no Brasil. Ok. Y la mejor inversión que has hecho, Clayton? Nosso melhor investimento? Sim. Olha, nós tivemos um grande sucesso com a Goomer, que é essa empresa de recrutamento, de tablets, cardápios digitais para bares e restaurantes. Nós tivemos um grande sucesso com a empresa de registro de marca, né? Porque o registro de marca ele é um negócio nacional com resultado local. Como o Brasil é muito grande, o Google geralmente apresenta para quem está pesquisando uma empresa que esteja muito próxima dele. Não adianta ele apresentar uma solução muito legal, mas que está lá em São Paulo ou que está lá na Bahia. Então, a Coalize também, ela é uma empresa de um resultado muito bom para a gente, porque é um serviço obrigatório para um determinado tamanho de empresas. Isso é uma coisa que o empreendedor que está aí fora precisa entender também. Existem coisas que são obrigatórias no Brasil por causa da legislação do trabalho.
Então, isso traz um volume muito grande de investimento nas empresas para cumprir obrigações. Então, identifique soluções que sejam obrigatórias. O cliente pode decidir entre o A ou o B, mira, qué mas ele buen não tipo, pode qué buen decidir tipo. não ter. Ele pode decidir, não, vou Que bom contratar tipo. o A ou vou contratar o B, mas não ter, ele não pode tomar essa decisão. Por exemplo, saúde e segurança no trabalho, treinamentos de saúde e segurança no trabalho, exames e testes de saúde e segurança no trabalho, por exemplo, são questões obrigatórias no Brasil e altamente regulamentadas e fiscalizadas. Então, você Qué interesante esta soluções idea. nessa área. E hoje, por exemplo, criação de treinamentos com avatar e inteligência artificial. Cara, Qué buena idea acabas de dar, oíme. tudo aqui funciona, entendeu? Desculpa, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Pero tu mejor inversión fue precisamente eso. Después el tema de los bares y los restaurantes, ese fue como tu mejor inversión en aquel entonces, ¿verdad? Y luego obviamente te fuiste pues, dando otro contexto. Sí. Ok. Cara, nosso principal negócio é a HomeU nos Estados Unidos, é o nosso maior sucesso, inclusive onde a gente tira o nosso aprendizado para aplicar nas outras investidas. Por exemplo, nós temos uma imobiliária digital de alto padrão para a venda, trabalha com real estate, né? Para a venda de casas e apartamentos, principalmente apartamentos, em locais de alto padrão. É um cliente diferente, que exige um tratamento diferente, é o amigo do comprador, a imobiliária que ajuda o comprador a encontrar o melhor imóvel. O imóvel, geralmente, na faixa dos $500 mil para cima. Perfeito. Médio padrão, mas também coisas de alto padrão, de $2 milhões. Esse é o foco. Mas o que está acontecendo? É um cliente nacional para atender uma necessidade local. Ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, mas ele quer comprar um apartamento em Florianópolis, em Balneário Camboriú ou em São Paulo, por uma questão não só de moradia, mas também de investimento. É uma empresa que a gente tem muito sucesso também. E a gente tem olhado também, Luiz, como a gente é um family office, a gente não é um venture capital que capta dinheiro a mercado, a gente não faz fundraising com terceiros, a gente usa o nosso próprio recurso, seja da HomeU nos Estados Unidos ou dos sócios, para investir na FEBA. A gente também investe em negócios que não tenham perspectiva de exit. Sino que querem ser mais a largo prazo. Sim, ela vai ficar ali, paga dividendos, o investimento já retornou e ela continua pagando dividendos. Eu não vejo perspectiva de um exit. Cara, a gente procura prioritariamente empresas que a gente possa investir, ajudar a crescer e vender a nossa participação. E tem uma outra característica, assim, nossa, que óbvio não é uma regra que por motivos específicos não possa ser quebrada, mas é que a gente gosta de entrar e sair com os founders. Então, se o founder quiser que a gente fica. Se ele for sair e vender para alguém, a gente quer sair junto. Já, ok. Eso, muy importante regla la que acabas de mencionar. Ok. Se ele quer continuar e ir atrás de um novo, a própria Coalize, essa investida nossa, a gente acabou de ajudá-los a captar mais $1 milhão para eles fazer mais uma etapa lá do crescimento deles. Okay. Mas a gente decidiu continuar. Ok. Mesmo a gente sendo um investidor pré-seed, a gente, não, tu vai continuar, a gente continua. Quando ele sair, a gente sai. Ok, perfeito. A menos que o comprador ou o novo investidor diga, não, eu quero que a FEBA saia porque eu quero pegar essa parte deles aí, ok. Mas se o investidor não for sair, a gente topa, topa ficar. Então a gente topa ficar mais tempo e a gente não tem a pressão de um fundo que tem prazo para terminar. Porque como a gente investe conforme a gente pode, conforme a gente quer, o valor que a gente precisa, eu não tenho investidor me ligando
porque o fundo está terminando e eu preciso fazer o desinvestimento. Não tenho essa pressão. O mercado tem, mas a gente não tem. Ok, perfecto. ¿Tu equipo de fútbol favorito en Brasil? Meu time de futebol, cara, eu sou de uma cidade que tem um time de futebol pequeno que chama Criciúma. Então, Criciúma. o meu time de futebol é o Criciúma. Aqui Criciúma. no Brasil agora está rolando lá nos Estados Unidos a Copa do Mundo de times, né? E aí eu estou torcendo para todos os brasileiros irem bem lá, o Flamengo, o Palmeiras. El Botafogo. Mas Sim. eu sou torcedor. O nosso time, ano passado, ele estava na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma cidade pequena, tem 200 mil habitantes. Então, manter um time numa cidade de 200 mil habitantes na Série A é muito difícil. A gente subiu para a Série A ano passado, brincamos ali com o Flamengo, Palmeiras e os outros times da Série A. Aí acabamos, no final do ano, sendo rebaixados novamente para a Série B, mas está tudo bem. Criciúma, ok. Y la última pregunta. ¿Quién va a quedar campeón del mundo del Mundial del otro año? Ano que vem, cara, eu estava muito desacreditado do Brasil em função de que o nosso time parece que estava com medo de jogar com a Argentina, medo de jogar com outros times da Europa, como Alemanha, Inglaterra, e o comando técnico ele estava muito fraco. Agora, com a chegada do Ancelotti, De Ancelotti. eu já passei a acreditar um pouco mais, porque eu comecei a acompanhar futebol da seleção e ver o meu time ser campeão com 17 anos, 17 não, com 20 anos, em 1994, o Brasil foi campeão. Que buen momento. Em 2002, no próprio Estados Unidos, o Brasil foi campeão. E nessas duas ocasiões, o período pré-Copa foi muito conturbado. Correcto, fue bien delicado, casi que no califican. Desacreditado, confusão, não se sabia quem era o time titular. Então, eu acredito que ganhamos alguns pontos aí com a chegada do Ancelotti. E vendo Bueníssimo. os times que estão aí, eu acho que hoje o time mais forte do mundo é a França. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad siempre me inclino por un latinoamericano. Mi favorito siempre son Brasil, Argentina, Uruguay, pero bueno, vamos a ver, yo tengo mucha esperanza en esos tres, ojalá que cualquiera de esos tres quede, cualquiera de esos tres países que sería un hombre feliz en el Mundial, así que este ha sido, gracias a toda la audiencia que nos ha seguido hasta acá. Esta conversación es una reliquia, definitivamente. Clayton, aprecio mucho tu tiempo, tu espacio, tu información, tu conocimiento, tu experiencia, porque creo que este aporte va a ser bien importante para muchos emprendedores en Latinoamérica. Y para vos que nos estás viendo, repasarlo las veces que querrás. Voy a colocar el contacto de Clayton de LinkedIn en la descripción para que se puedan acercar. Clayton es un tipo súper amigable, bien receptivo. Gracias a LinkedIn es que tuvimos este episodio. Y un saludo nuevamente a David Tafur. También un saludo especial a Alfredo. Alfredo, allá en Sao Paulo, te mando un gran saludo, un abrazo. Y a todos ustedes que nos hicieron hasta acá, nos vemos a la próxima. Chao.